Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Desculpa o sumiço dessas semanas, tive que cuidar de outras coisas, mas agora a gente já está de volta a todo vapor. Essa semana eu trouxe para vocês um projeto da Land Rover Defender que foi feito pelo Caleb Cool. Vocês podem ver o nome aqui embaixo. E o que eu achei interessante de trazer esse projeto de carro para vocês é porque ultimamente eu comprei a minha câmera, né, e tenho começado a fazer alguns shots do meu carro e tenho começado a estudar um pouco mais o que esses fotógrafos de sucesso fazem, o que tem no trabalho deles que eu preciso aprender e preciso estudar mais para incorporar no meu workflow. E eu achei esse projeto super legal para trazer para vocês, porque tem vários pontos que eu acho super importantes para quando você for trabalhar com uma imagem de carro, ou você for fotografar uma imagem de carro, ou enfim, quando você for trabalhar qualquer coisa relacionada ao subject e o carro, que seria a pessoa e o carro. Geralmente a galera gosta muito de fazer, e eu até falei no canal antes sobre isso. Sempre quando você vai fotografar um carro, ou você vai fazer uma sessão de fotos de carro, é legal você ter uma pessoa, porque ajuda muito mais a contar uma história, né? A gente sempre fala de contar storytelling com as suas imagens e tentar criar um conceito legal. Então, olhando essas fotos aqui, a primeira impressão que eu tenho é composição. Você percebe que todas as shots têm Você percebe que ele tem close-ups, nesse caso no carro, nesse caso no cara aqui, e ele tem shots aonde é muito mais aberto e tem uma composição do carro, geralmente mais ou menos no meio, que ele fica mais ou menos ali no mid-ground, tem um foreground e tem o background atrás. Então você percebe que ele tenta deixar as linhas do carro, pelo menos as que não estão em contato com o chão, bem livres, para facilitar a leitura. Porque o que acontece, às vezes você vai fotografar carro e você precisa de uma área de respiro para você poder cropar, para você poder encaixar outras coisas na cena e para que a sua cena não fique muito clogada, né? Que fique muito apertada, ou que você não possa ter áreas de respiro em lugar algum. Essa foto aqui, imagine que pode ser uma foto um pouco mais aberta, ele deu um crop em cima, mas eu achei bem interessante. E você percebe que vamos passar aqui, ó. Essa foto também tá muito legal mesmo. E ele vai não sei se é ele vai meio que de tarde pro fim da tarde, né? Então vamos olhar aqui mais algumas coisas legais. Eu achei bem legal as cores que esse cara usou nesse projeto, porque você percebe que o carro é meio marrom, tem um tom meio que a gente fala em inglês que é earthy, né? Que seria assim, que tem uma terra ali, né? Tem um vermelhinho assim, como se fosse uma coisa de solo. E você percebe que ele fez um trabalho bem legal, deixando em algumas partes, deixando um pouco mais saturado, onde você tem o sol um pouco mais direto. E aonde tem um pouco mais indireto, ele deu uma saturadinha. Você percebe que nessa primeira imagem aqui parece meio que um softbox. E não tem nada muito contrastado. Aqui tem um pouquinho mais, porque o sol está um pouquinho mais direto no carro. E por isso ele tentou deixar um pouquinho mais saturado, trazer um pouquinho mais de vermelho aqui. Mas eu gosto bastante dessa imagem aqui, porque eu acho que traz dois climas, sabe? Eu acho que às vezes é legal, você faz um mood board, você tem umas mínimas variações da sua imagem, dos tons que você está trabalhando, porque isso pode ser usado para diferentes partes do projeto. Então vamos lá, a gente tem essa aqui, você percebe que não sei se isso foi proposital, se o cara fez depois na pós, mas você vê que tem uma separação aqui desse... É um trigo, né? Não sei se é um trigo ou se é uma outra... Vou chamar de vegetação. Desse tipo de vegetação, você percebe que ele tem essa linha por trás e depois ele corta aqui e isso vai para o horizonte. Isso ajuda bastante para manter o carro em foco e ajuda a separar o que é o background do midground do foreground. O foreground você já percebe que na frente aqui
ele usou isso como uma ferramenta para composição, tanto que você vê que o foco da imagem está aqui e ele tem um desfoque natural aqui e depois tudo entra em foco. Eu achei bem interessante e bem bonito. Nessa aqui já é uma foto um pouco mais saturada, você percebe que tem um vibrance bem maior, você percebe que o carro está um pouco mais aceso do que aqui. Aqui ele está um pouco mais de... Eu poderia dizer assim que é um sunset, me parece mais com um sunrise, porque o céu está bem azulado, mas eu não tenho certeza. Então se alguém souber, com certeza me avisa. Nessa aqui, o sol já está um pouquinho mais alto. Diria que ali é um meio de tarde, assim, alguma coisa. E você percebe que os tons do carro combinam muito bem com o ambiente e também, por serem cores complementares, eles ficam muito legais. Apesar dessa imagem ter sido um pouquinho mais saturada que as outras, eu acho que vale a pena, porque lembra que eu falei que às vezes você faz duas divisões tonais, uma mais quentinha, uma mais friazinha, mas mesmo assim encaixa no mood board. Essa foto está bem legal. Por que eu achei bem legal? Primeira coisa, composição, dinamismo, o carro está indo para uma direção, está dirigindo para uma direção legal. Você tem essa parte da vegetação aqui que já toma conta desse lado direito, o que é bem legal. Você tem essas montanhas que trazem um contorno e trazem para que você converja no carro, e você tem uma incidência de luz vindo do lado esquerdo, do topo do lado esquerdo, o que ajuda muito bem a separar esse plano aqui. Ó. Você percebe que todo esse plano aqui está na luz direta, e esse plano aqui estaria na luz indireta. Então ele fica mais azul, ele absorve, ele fica mais reflexivo. Então, por isso que você vê esse reflexo aqui do lado e você percebe que tem toda essa parte mais azulada no carro. Você percebe que essa parte azulada também vem na sombra, porque não está em contato direto com o sol, então vai eliminar, vai perder aquela cor. A gente já falou algumas vezes no canal sobre isso, e é interessante a gente estar sempre analisando, para estar sempre, quando vocês forem produzir alguma coisa assim no trabalho de vocês, você já lembra, entendeu? Mas eu achei bem legal, mesmo que você percebe que o céu, no caso, não tem muito contraste nem nada, eu acho que isso foi uma estratégia deles, até porque essa parte do chão e da estrada aqui do carro já está bem, com bastante mais contraste. E eu acho que meio que foi o approach deles, porque você percebe olhando da primeira, eles tiveram mais ou menos esse approach, e também acho que é da localização também. Mas eu achei legal que mesmo não tendo tanta contraste no céu, você vê que pelas nuvens que estão na cena e pelos os sutis tons que tem, algumas coisinhas que tem no céu, isso ajuda a trazer mais elementos que, mesmo não estando super em contraste, ajudam a compor a sua cena. Olha que legal, tem essas nuvenzinhas aqui de contra, então elas ficam um pouco mais escuras. Achei bem interessante. Esse aqui já é um close-up, então nesse close-up você vê que o cara trabalhou bem os shapes, ele trabalhou os highlights aqui, e você percebe que sempre que você trabalha com carro, qualquer produto, você tem que trazer o shape para essa imagem e tentar aproveitar o máximo de volume que você pode acrescentar em todas as partes da imagem. Você percebe que eles têm um highlight legal aqui nesse Defender. Você percebe que isso traz uma tridimensionalidade bem bacana. Mesmo com os reflexos, você faz o desenho das linhas do carro para separar cada partezinha, para você dar aquele efeito tridimensional que fica muito legal. Tem um filetinho aqui, talvez a gente podia ter arrumado isso. Mas isso é inculcação minha, galera. Aqui ele já apresenta, no caso, o Hero, né? Que seria não o Hero, mas o personagem que está dirigindo o carro. Você percebe que quando ele mostra o cara pela primeira vez, você percebe que muda um pouco do mood board e traz um pouco mais de contraste e saturação, principalmente nos vermelhos e nos amarelos.
Talvez o cara fez isso porque ele queria mostrar que essa parte estava dentro do carro e queria trazer um pouco mais de contraste. Essa imagem está linda, você percebe que o carro não tem uma luz muito direta, a luz está vindo mais ou menos eu diria que está vindo mais ou menos da direita e ela não está tão alta porque você percebe que olha como a sombra do carro tá mais para lá. Então acho que a luz estaria um pouco mais baixa, mais aqui assim. Mas olha que legal, você percebe que tem vários detalhes na imagem. O cara trabalhou, que a gente estava falando do lance de trabalhar com tons. E você percebe que mesmo essa imagem sendo um pouco mais friazinha e tendo essa quantidade de haze muito legal, de atmosfera, separando esse primeiro plano aqui, ó. Você percebe que ele brinca com tons de vermelhos, com tons de laranja, com ajustes ajustes locais em cada lugar, brincando com esses rios. Você percebe que esse rio daqui combina com a jaqueta do cara. Então isso traz uma identificação muito legal e traz... Eu costumo falar que é meio que full circle, né? Que traz tudo junto do projeto. E você percebe, tudo junto eu digo, os tons, as cores, para ficar tudo harmonizado. E você percebe que aqui, mais ou menos, aqui já está ficando um pouco mais pro pôr do sol. Você percebe que já ficou um pouco mais dramático. Então eu diria que essa sessão de fotos foi feita mais ou menos durante o dia inteiro. Ou começou do meio da tarde para o fim da tarde. Pode ser isso, mas eu posso estar enganado também. Aqui o fotógrafo deixou o foco na pessoa. Você percebe que todo o resto aqui já desfoca. E depois, nessa parte aqui, ele já volta com o foco. E depois tudo, a partir daqui para cá, já está tudo em foco. Você percebe que tem um reflexo legal dele aqui, que fica bem bacana. E de novo você percebe que ele deu uma exagerada para saturar o casaco dele. Aqui uma foto bem bacana também. O cara no meio, correndo no... era trigo no fim das contas. Correndo no trigo. Parece que ele está em busca de algo. Ele vai no sol ali. Essa foto não achei muito legal, não. Puta. E aí você fecha com essa aqui. Nessa aqui o sol já está super baixo. Porque você percebe que não tem nenhuma sombra muito forte no carro ou na cena inteira. Então, nessa hora daqui, o sol já se pôs. Por isso que você percebe que o carro fica bem mais reflexivo. Porque ele consegue absorver muito. Porque geralmente quando você tem a luz muito forte, ele não vai absorver tanto reflexo assim. Então, nesse caso, ficou super legal. E esse projeto eu achei bem interessante para trazer para vocês. Então, o que a gente aprendeu, a gente está discutindo aqui. Geralmente, quando você vai trabalhar com carro, é legal você pensar bastante sobre a composição. Como que vão ser as suas shots? Se você tem espaço suficiente de respiro. Geralmente é legal, quando você está trabalhando com carro, esse carro está indo para onde? Então, seria legal mostrar o caminho, ou mostrar da onde o carro veio. Mostrar detalhes do carro. Também trazer uma pessoa ou elemento humano para isso, porque daí fica uma coisa muito mais legal. Você pode contar uma historinha ao redor do seu ensaio e vai trazendo elementos que vão deixando o seu projeto cada vez mais interessante e mais completo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse projeto. Achei que o cara não pesou a mão. A única coisa que eu acho que ele pesou a mão um pouquinho foi na saturação aqui, mas como eu falei antes, eu entendo como você está trabalhando com um som um pouco mais forte, e também eu não acho que sai muito, acho que poderia voltar um pouquinho, mas essa base de cores que ele fez aqui ficou simplesmente linda, ficou maravilhosa, e eu acho que valorizou muito o produto, porque integrou o produto com um background. E eu acho que os tons ajudaram a delinear melhor o produto também. E trouxeram um visual tão legal para a cena. Beleza? A gente vai ficando por aqui. No próximo episódio eu vou trazer mais alguns carros para a gente conversar. Inclusive um carro que eu fotografei e produzi, para a gente fazer essa semana só sobre carros, e na semana que vem a gente vem falando de outros
assuntos legais, beleza? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, quem puder, siga a gente no YouTube, ative as notificações e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos que também amam arte do jeito que eu amo, beleza? O Gão vai ficando por aqui, galera. Fique com Deus.